Steven Clayton. Ele se casou com a própria filha. No vídeo de hoje você verá a história completa sobre o caso de Steven Clayton, que se apaixonou e se casou com sua própria filha, Kate Clayton, que inclusive ficou gestante do próprio pai. O caso de Kate começou em 1995, quando um rapaz chamado Steve Clayton, de 20 anos, conheceu uma moça chamada Alicia Garcia, que tinha 15 anos. Eles iniciaram uma amizade que se transformou em um namoro. Após algum tempo de namoro, a Alicia descobre que estava grávida. Ela tinha 17 anos nessa época, e ao contar para o seu namorado Steve, os dois resolveram que a melhor coisa seria que eles fossem morar juntos. A gestação ocorreu normalmente, e o ultrassom mostrou que o bebê seria uma menina, e quando nasceu recebeu o nome de Denise. O jovem casal não estava preparado para cuidar de uma criança e começaram a enfrentar algumas dificuldades. Segundo eles, o Steven era muito imaturo e, não sabendo lidar com o bebê, algumas vezes chegava até mesmo a agredi-la fisicamente, com beliscões e outras coisas ruins do gênero. Inclusive, uma vez foi dito que ele colocou o bebê na geladeira. Eles começaram a perceber que não estavam preparados e não seria uma boa opção continuarem com a criança. E antes que Denise completasse o seu primeiro aninho de vida, seus jovens pais a entregaram para a adoção. Logo, um casal chamado Kelly e Anthony Fusco se apaixonaram por Denise e resolveram adotá-la, mudando o seu nome de Denise para Kate Fusco. Após a adoção da menina, seus novos pais a levaram para morar com eles em Nova York. O tempo se passou e Denise, que agora se chamava Kate, vivia tranquilamente com os novos pais, sem nenhum problema. Os pais adotivos a criaram em um lar completamente saudável e tudo era normal. E enquanto isso, os pais biológicos de Kate também seguiram a vida deles normalmente, que eram o Steven e a Alicia. No ano de 2007, os pais biológicos de Kate tiveram uma outra filha, também menina, e em 2012, a terceira menina. Mas ao contrário do que aconteceu com Kate, no nascimento das próximas meninas, eles já se sentiam mais maduros, mais seguros e preparados para criar e educar as novas garotinhas. Então, elas ficaram com eles e não foram entregues à adoção como Kate. Kate sempre soube que ela era adotada e cresceu com aquele sentimento, aquela curiosidade que alguns filhos adotivos desenvolvem, que apimentam aquela vontade de conhecer, de saber quem são os seus pais biológicos. Ela sempre teve muito desejo de conhecê-los e descobrir as suas origens, e isso acontece com muitos filhos adotivos, é completamente normal. Em 2006, quando Kate completou 18 anos e terminou o colégio, ela já se sentia preparada para entrar na faculdade, mas ela teve a ideia de que talvez esse seria o momento ideal para ela realizar o seu sonho de poder se reconectar com os pais biológicos, já que ela não tinha mais aquela obrigação de frequência nas aulas obrigatórias do colégio. Kate se dedicou muito tempo a encontrar os seus pais e finalmente seus esforços valeram a pena. Ela os encontrou procurando pelas redes sociais, entrou em contato com eles e começaram a conversar. Na verdade, o seu contato foi com a sua mãe biológica, a Alicia, que ficou muito feliz ao ser encontrada por Kate. Eles continuaram conversando bastante, aparentemente felizes em terem sido encontrados pela filha,
E após algum tempo, não se sabe exatamente quanto tempo, mas eles chegaram a um consenso de que, ao invés de entrar na faculdade naquele momento, a Kate poderia tirar um tempo, viajar para a cidade natal dela, que era onde seus pais biológicos moravam, e ficar um tempo ali na residência deles. Mas, precisamente, a conversa incluía planos de passarem um ano juntos. Dessa forma, eles poderiam se conhecer melhor. Kate poderia também conhecer as irmãs biológicas dela também. Quando foi em agosto de 2006, Kate viajou até a cidade dos seus pais biológicos, na Virgínia, para conviver ali com eles no período de um ano. Assim que Kate chegou na casa de seus pais biológicos, ela percebeu que, embora eles ainda morassem juntos na mesma casa, eles já não eram mais um casal. Não tinham uma convivência de esposo e esposa. O próprio Steven e a Alicia falavam isso sem segredos. Eles moravam juntos, criando as crianças, mas não eram mais um casal e nem dormiam juntos mais. Alicia conta que o casamento entre os dois não estava indo bem devido ao temperamento de Steven e pela sua falha em conseguir um emprego adequado. Ela conta que faziam 8 anos em que ele não conseguia um emprego. Alicia disse a Kate, em particular, que Steven havia abusado dela quando ela era bebê e que uma das principais razões para a adoção foi a sua própria segurança. Kate, de acordo com a Alicia, não parecia estar preocupada com essa declaração. O comportamento de Steven mudou muito depois que Kate passou a conviver com o casal. Ele começou a usar jeans skinny e camisetas justas. Ele raspou a barba e deixou o cabelo crescer. Cerca de 6 semanas depois que Kate se mudou, Steven, uma certa noite, dormiu no chão no quarto dela. Essa atitude preocupou imediatamente Alicia. Depois que ele fez isso novamente na noite seguinte, ela o confrontou. Perguntou para ele por que ele estava fazendo isso. E em resposta, Steven respondeu que isso não era da conta dela e saiu de casa com a Kate. O casamento estava indo de mal a pior e Alicia resolveu se divorciar formalmente do Steven e mudar de casa. Ela se divorciou mesmo dele e compartilhou a guarda das crianças, mas ela ficou chocada porque Kate resolveu ficar com seu pai, não querendo ir ficar com a sua mãe biológica. Kate passou a morar com Steven e as duas meninas mais novas, de 8 e 12 anos, tinham a guarda compartilhada entre Steven e Alicia. A vida seguiu e parecia que estava tudo completamente normal. Até que, em maio de 2017, a vida de Alicia teve uma completa reviravolta, quando certo dia ela estava lendo o diário de uma das suas filhas e ela encontrou ali várias informações que a deixaram completamente chocada. A filha dizia no seu diário que ela era meio que obrigada pelo Steven e pela Kate a tratar a sua irmã mais velha, que seria a própria Kate, como se ela fosse madrasta dela e não irmã. Exatamente isso mesmo. Além disso, as coisas estavam indo ainda piores, porque a menina também dizia detalhadamente em seu diário que a Kate e o seu pai Steven estavam tendo um relacionamento amoroso. Por isso que as duas irmãs mais novas tinham que tratar a Kate como se fosse a madrasta dela. Seu pai tinha assumido um relacionamento amoroso com a própria filha. E como se já não bastasse tudo isso, Alicia, completamente perturbada com essas informações, com essas descobertas,
ela ainda descobriu algo mais esquisito ainda. Sim, ainda tem mais pela frente. No diário de sua filha, a garota ainda contava que a sua irmã mais velha, que é a Kate, estava grávida e o pai do bebê era o Steven, que também era o pai dela e agora também seria pai e avô da criança de Kate. Alissa ficou completamente desnorteada com essa notícia e logo ela procurou Steven para confrontar ele com essas descobertas. Ela não podia acreditar que aquilo era verdade. Ela chorou, gritou, esperneou, mas ao contrário do que se pensava, o Steven na verdade confirmou que era sim verdade todas aquelas declarações, que ele e Kate estavam tendo um relacionamento, e que, para surpresa maior ainda de Alice, o relacionamento teria começado antes mesmo dela sair de casa. Ela ainda estava morando lá com ele quando eles começaram esse relacionamento. Ele confessou, inclusive, que eles já começaram a se relacionar mais intimamente um com o outro quando ele mudou de quarto e confessou também que o filho da sua filha, Kate, era assim dele, e finalizou contando que os dois pretendiam se casar. Alicia, sabendo que a prática de incesto em vários países no mundo é considerado como um crime e é proibido por lei, inclusive nos Estados Unidos, que é o país onde eles moravam. Então, ela resolveu procurar a polícia para denunciar o Steven e a Kate. Após a denúncia, os investigadores foram até a casa de Alicia e conversaram com as duas meninas que moravam lá, que são as irmãs mais novas de Kate. Elas confirmaram para a polícia, dizendo com detalhes sobre o relacionamento da irmã mais velha com o pai, inclusive contando sobre a gravidez. Mas como antes de chamar a polícia, Alicia havia ameaçado o Steven de entregá-lo para a polícia pelo relacionamento que ele estava tendo com sua filha, Kate e Steven acharam que a polícia estaria descobrindo tudo sobre eles e resolveram sair da cidade, praticamente fugidos, e se mudaram então para a Carolina do Norte, passando a viver em um estacionamento para trailers. Lá na Carolina do Norte, Steven conseguiu realizar o seu desejo. Ele se casou com a própria filha legalmente no dia 20 de julho. Apesar de serem pai e filha, a Kate tinha sido registrada com todos os dados dos pais adotivos, Kelly e Anthony Fusco. Então, como não tinha nenhuma documentação que apontasse o parentesco entre Kate e Steven, não houve problema em se casarem em outra cidade formalmente. Ninguém lá sabia que ele estava se casando com a própria filha. Os pais adotivos de Kate compareceram no casamento, e mesmo cientes de tudo o que estava acontecendo, que Steven era o pai biológico de Kate se casando com a própria filha, eles foram, participaram de tudo e depois disseram que eles não tinham o que fazer senão apoiar a filha, já que era isso que ela queria. Mesmo não se sentindo feliz, assim eles tinham que apoiar ela. Era o que eles pensavam. Após o casamento, em pouco tempo, algo aconteceu. No dia 1º de setembro, o filho que a Kate esperava nasceu, e eles colocaram o nome de Benji. Quase 3 meses depois do nascimento do garotinho, no dia 29 de novembro, a polícia encontrou o casal de pai e filho, e eles foram presos, acusados pelo crime de incesto. Eles ficaram presos por um tempo, mas foram liberados em janeiro de 2018 sob fiança. A fiança de Steven custou $28 mil. Com a liberdade, também veio a lei da justiça que os proibiu de se encontrarem. Uma medida preventiva
foi dada para que Steven não pudesse se aproximar de Kate nem de Alicia e as duas meninas menores, mas não impedia Steven de se aproximar do bebê. Com uma ordem de restrição, eles não podiam se aproximar um do outro. E, além disso, a guarda do bebê Bennett foi entregue à avó paterna, que era a mãe do Steven. Na verdade, a senhora era ao mesmo tempo vó e bisavó do bebê. Steven não se conformou com isso, pois ele queria continuar o relacionamento com Kate, mesmo com as proibições da justiça. Mas dessa vez, Kate não quis levar avante. Ela resolveu voltar para a cidade de Nova York e morar com seus pais adotivos e tentar viver como antes. Steven ficou muito chateado porque Kate terminou o relacionamento com ele e ainda tentou falar com ela por várias vezes, mas ela estava decidida e não queria mais contato com ele. No dia 11 de abril de 2018, Steven estava completamente transtornado. Foi então até a casa da sua mãe, que era a pessoa responsável pelo bebê. Steven pegou o garoto que tinha apenas 7 meses de vida nessa época. Ele pegou o filho, levou para casa com ele e, chegando lá, ele tirou a vida do bebê por asfixia. Após essa crueldade, ele foi até a sua minivan, dirigiu até a cidade de Nova York com a distância em uma média de 8 horas de viagem de carro. Ele chegou lá no dia seguinte, dia 12 de abril de 2018, e ficou escondido na frente da casa dos pais adotivos de Kate, esperando o momento em que ela saísse de casa para poder abordá-la. Depois de um tempo, Steven viu que Kate e o seu pai adotivo, Anthony, estavam saindo de casa de carro, então ele os seguiu no seu carro. E assim que Anthony parou o carro em um sinal vermelho, então Steven desceu do carro dele e foi até o carro em que Kate estava com o seu pai adotivo e disparou várias vezes contra eles. Os dois levaram vários disparos de arma de fogo e morreram na mesma hora. Depois, Steven entrou de novo no carro e fugiu do local, sendo encontrado quilômetros depois dentro de seu carro, também já sem vida, com um tiro que ele deu em si mesmo. Alicia conta que desde o dia em que ela denunciou Steven para a polícia, ela disse várias vezes que estava absolutamente apavorada que ele tentasse lhe tirar a vida. E embora chocada e em luto pelo que Steven cometeu, ela ainda declarou, abre aspas, fico pensando em como é ter sorte eu e nossos outros filhos não termos participado de sua onda de tiroteios, fecha aspas. Se você quiser apoiar o meu trabalho, por favor, se inscreva no canal e deixe um like. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o nosso próximo caso.